Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos e vamos falar sobre pilares de concreto armado. Praticamente todo esse assunto ele se baseia nesta apostila de pilares do Dr. Paulo Sérgio Bastos, da Unesp. Então vocês já têm acesso a essa apostila. E eu recomendo fortemente a leitura para vocês, vai auxiliar bastante. Então, eu retirei algumas partes que eu julguei mais importantes aqui para a gente comentar, mas toda a leitura é muito vantajosa. Essa apostila realmente é muito boa. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é classificar os pilares. Nós temos 3 tipos básicos de pilares. Temos os pilares de centro, qual é a característica do pilar de centro? Eu tenho continuidade das vigas nas duas direções. Então, aqui, vamos dizer que eu tenho um plano cartesiano aqui, ó, XY. Na minha direção Y, eu tenho continuidade das vigas, certo? Continuidade das vigas. E na minha direção X, eu também tenho continuidade das vigas. O que isso aqui representa? Cada uma dessas vigas, elas têm um momento fletor associado a elas. Vamos dizer que eu tenha... Deixa eu tentar fazer aqui. Eu tenho para esse gráfico, para essa situação, essa viga aqui, ó, em que esse pilar que eu estou analisando é esse pilar do meio aqui. Ele é um pilar de centro, né? Então ele não pode estar nas pontas. Ele é esse pilar do meio aqui. Como que seria o gráfico de momentos fletores desse pilar? Ele vai ser mais ou menos assim, ó. Certo? Tem um momento negativo, um momento positivo, momento positivo. Falei gráfico de momentos fletores do pilar. Na verdade é o gráfico de momentos fletores da viga. Então, vamos dizer que para a direção X, é essa situação que eu tenho. Que seriam essas duas vigas aqui, ó, que estão passando na direção X. Para a minha direção Y, eu vou ter a mesma coisa. Só que ela vai estar nesse sentido aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui. E aqui eu continuo com o meu apoiozinho. Aqui no meio. Eu vou colocar o apoio aqui em preto, meio inclinado aqui, só para indicar que ele é o apoio que está pegando para as duas direções. Esse apoio aqui é meu pilar. Como que seria o gráfico de momentos fletores dessa viga agora na direção Y? O gráfico de momentos fletores ele seria mais ou menos assim, ó. Nossa senhora, desenho você sabe que não é meu forte. Seria mais ou menos isso aqui. O gráfico de momentos fletores, em que eu tenho momento positivo e momento negativo aqui. Então, o que vocês podem perceber? Que os gráficos de momentos fletores, nas duas direções, eles se sobrepõem. Em cima do meu apoio aqui, onde é meu pilar, eu tenho a continuidade da viga. Então eu tenho um pico de momento fletor. No entanto, quando eu pego, analisando agora uma direção de cada vez, o que eu vou ter
é isso aqui, certo? Quando eu pego uma direção de cada vez. Em que eu tenho o meu momento fletor, que ele vai se aproximando aqui do meu pilar, e ele chega num ponto máximo aqui em cima do apoio. Então, eu tenho aqui um momento negativo aqui pela esquerda, vindo pela esquerda. E a mesma coisa pela direita, ele vem e tem o meu momento negativo máximo pela direita. Esses dois momentos aqui, ó, na minha viga contínua, eles são iguais. Porque na verdade é um momento só. A diferença é se você está vindo pela esquerda ou você está vindo pela direita. Quando você chega em cima do momento do apoio, você está com o mesmo valor de momento fletor. Isso vai significar que um momento está fazendo isso e o outro momento está fazendo isso. Se eles são iguais, logo eles se anulam. Se eles se anulam, então a resultante desses momentos fletores é nula. Logo, para o meu pilar de centro, quando eu tenho a continuidade nas duas direções, todo o meu momento fletor de primeira ordem é nulo. Agora, já tem um termo para vocês lembrarem. Momento fletor de primeira ordem. O que é o meu momento fletor de primeira ordem? É o momento que ele é transferido pelas vigas para o pilar, que são os momentos que foram calculados na aula anterior para a direção X e para a direção Y, que eu fiz, só que não fiz quando estava gravado. Mas são esses momentos. Esses são os momentos de primeira ordem. Quando o meu pilar ele é de centro, eu não tenho momentos de primeira ordem. Gravem isso. Momento fletor de primeira ordem não existe em pilar de centro. Agora vamos para a segunda situação. Só complementando, na verdade, antes. Se eu não tenho momento fletor de primeira ordem, eu vou ter as cargas atuantes nesse pilar. E essas cargas elas vão atuar no centro de gravidade do pilar. Eles tendem a ser aplicadas no centro de gravidade do pilar. E que carga que vai ser essa? Vai ser a reação dessa viga, vou chamar aqui de RA, que é a reação da viga que está em uma direção, mais a reação da viga que está na outra direção, que eu vou chamar isso aqui de RB, mais o peso próprio do pilar. Então, esse NK, que é a normal característica que está sendo aplicada no centro geométrico, ela vai valer a reação da viga 1, que está numa direção, mais a reação da viga 2, que está na outra direção, mais o peso próprio. O peso próprio do meu pilar é muito simples de ser calculado, né? Peso próprio, ele vai valer a base do pilar vezes a altura do pilar. Lembrando que isso está se referindo à seção transversal, então, dependente se eu estiver olhando em relação à direção X ou em relação à direção Y, né? Base vezes a altura vai dar a área da seção transversal. Então eu vou colocar aqui, na verdade, para não ter confusão, área da seção vezes comprimento do tramo, que eu vou chamar de L, vezes densidade do concreto. Se eu pego
a área da seção e multiplico pelo comprimento, o que eu tenho? Volume. Certo? Volume de concreto vezes densidade. Lembrando que essa densidade ela é de 25 kN por metro cúbico. Então, basicamente, se eu já sei que no meu pilar de centro eu não tenho momentos de primeira ordem, porque eles tendem a se anular, o único dado que eu vou precisar para dimensionar os pilares de centro é o NK, que é a normal característica, que é basicamente a reação das vigas mais o peso próprio do tramo, mais, se for um pilar de vários tramos, né, a reação que está no tramo de cima, porque as cargas elas sempre vão se somando. Então, é dessa forma que é feito para os pilares de centro. E além disso, uma coisa assim para ficar bem clara, o NK ele é igual tanto para a direção Y, NKX é igual ao NKY. Ou seja, a nossa força normal, independente da direção que eu estiver olhando o pilar, ela é a mesma, certo? Porque ela é a soma das vigas das duas direções mais o peso próprio do pilar. Então eu acho que isso aqui fica bem claro, né? Como que isso é... por que esse valor é o mesmo. Certo. Acredito que eu tenha falado o suficiente sobre os pilares de centro. O pilar de extremidade, ele é uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque eu tenho continuidade em uma das vigas, em uma das direções, como por exemplo aqui na minha direção Y, eu tenho essa continuidade, mas na direção X, eu tenho aqui a viga e eu não tenho continuidade. Essa situação, se eu estiver olhando como se fosse um esqueminha estático, ela vai gerar o seguinte. Na direção Y é igual ao desenho que eu fiz anterior, tem a continuidade. Na direção X vai ser isso aqui, ó. Vou fazer de forma que fique até mais clara. Vai ser isso aqui. Aqui eu tenho meu pilar interno. E aqui talvez eu possa ter um outro pilar externo. Mas esse pilar aqui, esse tramo aqui não interfere em nada. Aqui, o que eu teria? Um pico de momento negativo. Seria mais ou menos isso. Aqui eu tenho um momento negativo e um momento positivo. Esse momento aqui, ó, é o momento de primeira ordem de cálculo. Nesse caso, na minha direção X. Momento, letrinha M. Primeira ordem, número 1. D de cálculo, vírgula X, porque é na direção X. Qual que é meu momento? Aqui, ó, meu momento de primeira ordem de cálculo na minha direção Y. Ele simplesmente é zero, porque as minhas vigas são contínuas e ele não aparece aqui. E o pilar de canto é a situação mais crítica, porque é o que eu tenho mais momento fletor. Eu terei descontinuidade tanto na minha direção X quanto na minha direção Y. Nesse caso, eu terei momento de primeira ordem de cálculo na minha direção X, que vem... Deixa eu até mudar isso aqui. Que vem desta viga, momento de primeira ordem de cálculo na minha direção X, e eu terei, por esta viga, o momento de primeira ordem de cálculo na minha direção Y. Que aqui é um X. Então, como eu tenho momento fletor aqui de primeira ordem nas duas direções, eu vou ter um tramo de canto.
certo? Eu vou ter um pilar de canto. Lembrando que essa é uma análise que é feita tramo a tramo. Como que eu vou saber, então, se o meu pilar é de canto, o meu pilar é de extremidade ou o meu pilar é de centro? Porque vocês têm que levar em conta que um pilar, ele é feito de um tramo. Na verdade, repetindo, um tramo, ele é feito de 2 nós. E eu tenho vigas chegando no nó, e que no meu nó de baixo, eu posso ter uma situação diferente do meu nó de cima. Certo? Que é o que acontece aqui, ó. Por exemplo, se eu estiver olhando esse tramo aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, olhando só essa direção aqui, que é a direção Y, aqui nesse nó de cima, ele pode ser um de extremidade, porque não tem a continuidade. Mas no de baixo, ele pode ser um pilar de centro, porque tem a continuidade. Então, esse tramo aqui, ele vai ser o que, de fato? Ele vai ser um pilar de extremidade ou vai ser um pilar de centro? Esse tramo aqui, ó, que eu estou olhando, certo? Então, o que vai dizer isso pra gente? Para eu saber se ele vai ser um pilar de extremidade ou um tramo de centro, é os momentos fletores de primeira ordem, que foram calculados aqui. Então, se vocês olharem aqui, ó, para as duas direções, eu vou ter momento fletor de primeira ordem. Lembrando que, deixa eu colocar uma formulazinha aqui, ó. Momento de primeira ordem de cálculo na minha direção x é igual ma x vezes gama n vezes gama f. Vai ser isso. Gama n vezes gama f. Sendo que para o concreto armado, o gama n vale 1,4. Desculpa, o gama f vale 1,4. Tá certo? O gama n a gente vai aprender a calcular ainda. O que é o MAX? É o meu MA no tramo que eu estou analisando. Então, vamos dizer que eu estou pegando esse tramo aqui, ó. Esse primeiro tramo, pequenininho. O que vai ser o meu M1DX? Vai ser o meu MAX, ou seja, o meu MA aqui na minha direção X, vezes o gama N vezes o gama F. E o meu M1 de Y vai ser o meu MAY vezes o gama N vezes o gama F. Então, se a gente analisar aqui, ó, eu tenho MA e MB em todos os tramos desse pilar. Nas duas direções. Na minha direção, deixa eu apagar esse x que eu fiz aqui. Na minha direção X, eu tenho MA em todos os tramos. Na minha direção Y, eu também tenho MA em todos os tramos. Então, esse pilar, que foi aquele que eu exemplifiquei para a gente calcular, todos os tramos dele são de canto, porque todos os tramos dele têm momento de primeira ordem de cálculo. Ah, mas em que situações em que eu não vou ter esse MA-MB? Nas situações onde o que está sendo mostrado aqui, ó, para minha direção Y, por exemplo, a continuidade ela se repita em mais de um nó consecutivo. Aqui eu tinha continuidade nesse nó, mas como o momento dos tramos depende do tramo de baixo e do tramo de cima, acabou que, mesmo eu tendo continuidade aqui nesse nó, eu ainda tenho um momento de primeira ordem devido à influência do nó superior e do nó inferior.
Mas, quando eu tiver continuidade por 2 tramos consecutivos, então eu não terei o MA e o MB nesse tramo que vai estar entre essas duas situações consecutivas, certo? No trabalho que vocês vão fazer, vocês vão perceber isso. E o momento de canto, o pilar de canto, ele é o mais complicadinho de calcular, então é até desejável, né, que vocês treinem bastante o cálculo desses momentos para pilares de canto, que são os pilares mais solicitados em geral. Então, aqui, nessa situação, eu tenho a minha aplicação de carga fora do meu centro geométrico. Por quê? Porque essa viga descontínua, ela vai causar uma excentricidade de primeira ordem nesse meu pilar. A bolinha preta é o meu centro geométrico. A bolinha vermelha é o ponto onde a minha carga NK, deixa eu colocar aqui de outra cor. A bolinha vermelha é o ponto onde a minha carga NK vai ser aplicada, que é a minha carga de compressão. E por que que eu posso dizer que esse momento fletor de primeira ordem na direção X, eu vou colocar ele aqui como um... Deixa eu pegar outra cor. Por que que eu posso dizer que esse momento fletor aqui, ó, de primeira ordem em X, resulta na aplicação da minha carga fora do meu centro geométrico? Isso é por conta de uma coisa que a gente estuda desde mecânica geral, que momento é igual a força vezes uma distância. No meu caso, o meu momento é m1dx. A minha força é minha força nd. Eu tinha falado NK quando eu tinha colocado o pontinho vermelho aqui. Mas se eu colocasse NK aqui, eu teria que trabalhar com o M1 MAX só aqui, que seria o característico. Aqui, como eu estou usando o momento de cálculo, momento de primeira ordem de cálculo na direção X, eu já vou pegar a normal de cálculo e eu vou multiplicar. Qual que é a distância? É minha excentricidade de primeira ordem na direção X. Que eu posso chamar isso aqui, inclusive, de excentricidade de primeira ordem de cálculo na minha direção X. Quando eu isolo a minha excentricidade, eu descubro que essa excentricidade de primeira ordem de cálculo na minha direção X, ela é causada por um momento fletor de primeira ordem de cálculo na minha direção X, dividido por uma normal, por uma força normal de cálculo. Mas a normal não tem que ser em X também? Não, eu falei agora há pouco que a normal ela é igual para as duas direções. Então como que eu encontro a minha excentricidade de primeira ordem? Com esta fórmula simplesmente. Certo? E tá, tenho excentricidade aqui na minha direção X. Por que que eu não tenho essa excentricidade na minha direção Y?
para esse caso de pilar de extremidade? Porque eu tenho a continuidade das minhas vigas na minha direção Y. Então, esse M1DY, ele vale 0, certo? Então, minha excentricidade de primeira ordem na direção Y também vale 0. Então, aqui é um momento em que momento fletor e excentricidade se comunicam. Porque eu posso fazer meus cálculos tanto levando em conta o momento fletor, quanto levando em conta a excentricidade. E aqui já entra um outro conceito também, que é a da flexão reta. Na verdade, não é simplesmente flexão. Como é pilar, é flexo, compressão, reta. Flexo, compressão, reta. Por que ela é reta? Porque meu ponto de cálculo de aplicação da força normal, que é aqui a minha bolinha vermelha, eu vou fazer um pontinho preto dentro dela, é reto com o eixo X, ou ela poderia ser reta com o eixo Y. Olha aqui onde que está o eixo da minha viga. Vou fazer o eixo da minha viga aqui de amarelo. O eixo da minha viga está mais ou menos aqui, ó. E da minha viga em Y está mais ou menos aqui, ó. Então, esse ponto de aplicação da carga, ele está reto com pelo menos uma das direções, que é, no meu caso aqui, a minha direção X. Por isso se trata de flexo-compressão reta. Agora vamos para a situação aqui de cima, ó, da viga de centro. Pergunto para vocês, eu tenho excentricidade de primeira ordem em alguma das direções aqui? Como vocês não estão ao vivo, né? Não tenho excentricidade de primeira ordem. Por que não tenho? Porque meus momentos fletores na direção X se anulam. E os meus momentos fletores na minha direção Y se anulam, ou tendem a se anular. Por conta disso, o meu M1DX e M1DY, que seria simplesmente excentricidade de primeira ordem de cálculo na minha direção Y, é igual momento de primeira ordem de cálculo na minha direção Y, dividido por ND. Certo? Mesma coisa. Por que eu não tenho excentricidade nem em X, nem em Y, nessa minha situação de pilar de centro? Porque simplesmente eu não tenho momento fletor de primeira ordem nas nenhuma das duas direções. Então, o meu ponto de cálculo de aplicação da carga aqui é justamente em cima do meu centro geométrico. Que aqui eu tinha colocado um NK, né? Mas já é de cálculo, né? Então seria o ND. Em cima do meu centro geométrico. E nesse caso, eu tenho flexão reta ou flexão oblíqua. O que vocês acham? Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma das duas. Eu tenho compressão simples. Pois o meu ponto de aplicação da carga está no centro geométrico do pilar. De modo que essa carga, como ela não tem excentricidade para nenhuma das duas direções, ela não gera momentos fletores.
Ainda assim, são considerados momentos fletores mínimos e momentos fletores de segunda ordem, mas isso guarda na caixinha para mais tarde. Não tenho momento fletor de primeira ordem, logo eu tenho compressão simples. Agora vamos para a terceira situação, em que eu tenho meu pilar de canto. Nesse meu pilar de canto, aqui seria o centro geométrico dele. Quando eu olho a minha direção X, a minha carga ela vai ser puxada mais ou menos para cá, por um valor que vai ser excentricidade, primeira ordem de cálculo na minha direção X. Aqui ficou muito pequeno isso aqui. Certo? Esse é o valor da minha excentricidade devido a esse momento M1dx. No entanto, o meu M1dy também existe. De modo que essa carga ela sai do centro geométrico e ela começa a ser puxada para trás aqui, ó. Como se ela estivesse aqui, ó. Pode fazer em vermelho. E isso aqui é um valor que vale a minha... Deixa eu escrever de lado assim. Não vai dar certo não. Isso aqui é um valor que vale a minha excentricidade de primeira ordem de cálculo na direção Y. Então, nós temos uma mudança do centro de aplicação de carga nas duas direções, por um momento de primeira ordem em X e por um momento de primeira ordem em Y. Isso aqui vai resultar nisso que eu vou colocar aqui em azul cian. Não sei se é azul cian, só cian, mas enfim. O meu ponto de cálculo de aplicação da carga, ele se move para esse azulzinho que eu coloquei um ponto preto em cima. E se vocês analisarem em relação ao centro geométrico do pilar, ele está oblíquo. Ou seja, ele está inclinado em relação ao centro geométrico do pilar. Esse momento fletor, que é aqui onde tem esse ponto azul com o pontinho preto em cima, é o ponto onde minha carga vai ser aplicada. Esse momento fletor, ele é o pior que tem, porque ele torce o pilar de uma maneira oblíqua em relação ao seu centro geométrico. É uma situação mais desfavorável. Então, neste caso, eu tenho a flexocompressão oblíqua. E o que difere da minha flexocompressão oblíqua para a minha flexocompressão reta? São os ábacos que a gente vai usar mais para frente. Então, essa é a diferença entre esses pilares. O pilar de centro eu tenho compressão simples, porque os momentos se anulam. O pilar de extremidade eu tenho flexão reta, porque
eu tenho momento de primeira ordem só em uma direção. E os meus momentos, e o meu pilar de canto, eu tenho flexo-compressão oblíqua, porque eu tenho uma mudança, né? A gente tira o pilar do eixo, digamos assim, tira o ponto de aplicação de carga do eixo em duas direções. Então, flexo-compressão oblíqua. E aqui entra um fenômeno muito legal. Esse assunto é muito legal, né, gente? Ó, imagine um círculo em que eu tenho o centro geométrico dele aqui. E eu tenho uma viga que chega nele dessa forma aqui. Vai ser complicado. Deixa eu desenhar isso aqui de algum jeito. Tem isso aqui. Deixa eu fazer assim. Imagina que eu tenho uma situação bem doida aqui, ó. Nesse pilar. Aqui, digamos que essa viga tiraria o centro geométrico para esse pontinho azul. E aqui eu tenho uma excentricidade X, sei lá. Vou colocar Y. E aqui eu tiro na direção Y, nessa outra direção aqui. E eu vou ter aqui uma excentricidade, sei lá, XY, porque está deslocado nos dois lados. Eu ia fazer tipo, uma espécie de resultante, né? Desse pilar, dessa situação. Deixa eu colocar um pouco mais afastado aqui para ficar mais fácil de entender. Vou colocar mais aqui assim. Por conta dessa viga, né, ali, eu trago meu pilar para cá e por conta dessa outra, eu trago a aplicação de carga aqui para baixo. Eu ia fazer a resultante disso. Vamos dizer que fosse ficar aqui assim, ó. Isso aqui é uma flexão reta ou é uma flexão oblíqua? Isto é uma flexão reta. Mas por que é uma flexão reta? Simplesmente porque... Deixa eu tentar desenhar aqui. Azulzinho. O meu ponto de aplicação da carga, ele está na mesma distância do meu centro geométrico, do pilar, qualquer que seja a direção que eu analise, ó. Vou colocar aqui de azul forte, ó. Se eu pegar a distância aqui, ó, ele vai ter uma distância x. Se eu pegar a distância aqui, ó, essa direção aqui, ele vai estar uma distância x. Se eu pegar essa direção aqui, ó, ele vai estar essa mesma distância x. Então, ela é reta porque essa distância é igual. Independente de qual direção que eu estou analisando que esse meu pilar vai fletir. Vamos tentar fazer essa mesma análise aqui, ó. Vou pegar e vou tentar trazer isso aqui para cá. Ó, o ponto de aplicação da minha carga. Fiz o círculo em cima. Aqui onde está a carga, eu tenho
Se eu olhar em relação à direção X, aqui, ó, eu tenho um valor, vou chamar de X. Se eu olhar em relação à minha direção Y, eu já tenho um outro valor dessa excentricidade. E se eu deslocar essa carga aqui, ó, em qualquer outras direções que eu possa analisar, sempre eu vou ter um ponto diferente, uma cota diferente em relação ao centro geométrico do meu pilar. Simplesmente porque aqui onde eu estou pintando aqui em vermelho, eu não tenho concreto, né? Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada, nessa parte aqui. Já nessa parte do pilar redondo, sempre tem, certo? Tá a mesma distância do centro geométrico, dependente do lugar onde eu vá olhar. Então, basicamente, pilar redondo só tem flexão reta. Porque quando eu pego um ponto e daí eu faço um círculo em volta desse ponto, esse raio que gera entre o centro e esse círculo, ele é o mesmo em qualquer lugar do círculo, entendeu? Por isso que é raio, né? É essa a ideia. Basicamente, o pilar circular é o melhor pilar que tem para resistir à flexão. Porque a minha distância do ponto de aplicação da carga até o centro ela é a mesma. E com isso, né, eu consigo trabalhar melhor com as minhas barras de aço e tudo. Já nos pilares retangulares isso não é possível. Ah, mas por que a gente não usa só pilar redondo então? Basicamente porque é complicado de fazer forma, né? E assim, não é toda a arquitetura que combina também, etc. Mais difícil de você esconder ele dentro da alvenaria. N coisas. Mas o meu pilar circular sempre vai estar submetido à flexão reta. Isso faz com que um pilar circular ele seja bem mais resistente, principalmente quando eu tenho altas cargas de momento fletor. Espero que tenha dado para entender a ideia. Acho que está bem claro o que é pilar de centro, o que é pilar de extremidade e o que é um pilar de canto. E qual que está submetido à flexão simples, à flexão reta e à flexão oblíqua. Eu vou falar flexão, gente, mas sempre que é pilar é flexo-compressão, porque eu tenho carga normal também. Flexo-compressão reta ou flexo-compressão oblíqua. Foram 44 minutos já de aula. Jesus. Agora, guardem isso dentro de uma caixinha e vamos estudar uma classificação de pilares em relação a seus apoios. Em geral, todos os pilares que a gente vai calcular são pilares biapoiados. Eles são considerados biapoiados. Deixa eu colocar aqui. O que seria um pilar biapoiado, né? É a mesma ideia da viga. Ele vai estar assim, ó. Pode ser assim. Ele tem um nó aqui embaixo. Isso aqui é um tramo, né, desse meu pilar. E um nó aqui em cima. Isso aqui a gente tem que fazer tipo um exercício mental para entender qual que é o comprimento de flambagem desse pilar. Flambagem eu expliquei para vocês na última aula, né, o que que é. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Imaginem que eu tenho esse pilar e ele está submetido a uma carga P. Inicialmente, essa carga tá tranquilo, assim, o pilar está resistindo de boa, bem de boa. De repente, por causa de alguma falha do material ou qualquer coisa que seja, ele começa a flambar em uma das direções. Em geral, na direção de menor rigidez, certo?
O que é ele flambar? É ele fazer esse movimento aqui, ó. Ele se desloca e a minha carga que antes estava ali em cima, como esse pilar é biapoiado, ele consegue se movimentar. Essa carga que estava ali em cima, ela vai simplesmente descer para esse ponto, certo? Depois da minha situação em que o pilar está deformado. O pilar flambou. Nessa situação, qual que era o comprimento de flambagem que o meu pilar estava submetido? De todo o comprimento do tramo dele, qual é o comprimento que poderia flambar? Isso que é o comprimento de flambagem. Se olharmos aqui, ó, o comprimento de flambagem, vou colocar um LF aqui, vai ser igual ao próprio comprimento dele. Porque como ele não está, ele é biapoiado, ele consegue se movimentar dessa forma. Certo? Isso talvez seja melhor representado nessa primeira imagem aqui, ó. Ó, eu tenho um apoio de segundo gênero aqui, que está restrito movimento nas duas direções, mas aqui em cima está restrito a movimento só horizontal. Na vertical ele consegue deformar. Eu aplico carga, ele flamba. Flambar é dar essa encurvadinha, essa encurvada. Flambou. Qual que é o comprimento dele que está disponível para flambagem? Em geral, é o próprio comprimento do tramo. Agora vamos imaginar que eu tenha um engaste aqui embaixo. Se vocês se lembram lá de resistência dos materiais, uma das condições de contorno do engaste é que as inclinações são nulas aqui no engaste. Então, por conta dessa situação, não é mais todo o meu pilar que flamba. Esse primeiro trechinho dele aqui, ele não consegue flambar. Então, meu comprimento de flambagem, ele passa a ser 0,7 do comprimento do pilar. Agora vamos imaginar uma outra situação em que eu tenho aqui embaixo o engaste e em cima eu tenho um engaste móvel. Ele está engastado, ele não consegue rotacionar aqui, ó. Logo no pezinho do pilar, ele não rotaciona. Se vocês olharem aqui, ele está rotacionando. Não rotaciona aqui, mas ele é móvel porque ele consegue descer. Nesse caso, eu vou ter 0,5 L. E quando eu tenho engaste elástico, que não é o engaste perfeito, certo? Isso aqui vai depender do coeficiente de engastamento, mas em geral vai estar entre 0,5 L e L. Lembrando que quanto maior esse valor, mais crítico é a situação. Então, se você está pegando a biapoiada aqui, ó, você está pegando a pior situação. Exceto pelo caso dos postes, tipo poste de energia, ou os próprios pilares em que eu não tenho travamento. Em varanda, isso acontece muito, né, das casas e tal. Eu tenho as vigas passando em uma direção só, a outra direção é livre. Então, quando eu não tenho travamento, eu tenho aqui um engaste e livre na ponta. Desta forma, o comprimento de flambagem dele vale 2 vezes o próprio comprimento. Isso é ilustrado
numa situação do prédio que a gente tá fazendo. Deem uma olhada nesse pilar aqui, ó. Vou imaginar aqui, ó, que seguindo a linha vermelha seja a direção X, seguindo a linha verde seja a direção Y. Vamos olhar primeiro o travamento dele em Y. Ó. Cheguei aqui, travou na minha direção Y. Aqui no meio ele tem outro travamento na direção Y. Aqui em cima ele tem outro travamento na direção Y. Aqui travou de novo e aqui travou de novo. Agora vamos olhar na direção X. Ó, na direção X eu não tenho viga, mas eu tenho a laje. A laje ela pode muito bem fazer esse papel de travamento do pilar. Então travou aqui na minha direção X aqui em cima. Aqui embaixo mesma coisa, não tenho viga, mas tenho laje na direção X. Então a laje também está travando esse pilar aqui. Agora, cadê o travamento desse pilar? Desse ponto aqui, ó, até aqui, que é o próximo apoio na direção Y ali, ó, travamento na direção Y. Não tem o travamento. Nesse caso, esse tramo aqui, ó, esse tramo aqui que eu selecionei em azul, ele vai estar travado em Y. E eu não preciso ter viga contínua, tipo, tendo uma viga assim já é o suficiente para considerar ele travado. Se ele está travado em Y, ele é um pilar biapoiado. Então, o comprimento que eu vou usar para calcular a flambagem dele é esse aqui, ó. Certo? É o próprio comprimento do próprio pilar. Na minha direção X, está travado em cima, não está travado embaixo. Na direção X aqui ele movimenta, ó. O pilar ele consegue fazer esse movimento aqui, ó. Tipo isso, ó. Essa é a ideia. Então, nesse caso, é como se eu tivesse um poste de ponta cabeça, porque eu ia considerar como se ele tivesse engastado aqui em cima e livre aqui embaixo. Então, o comprimento de flambagem dele é 2 vezes o L, certo? Dado por essa figura aqui. Então, se atentem com isso. Vocês vão usar, em geral, a primeira situação e a última situação. Isso é válido para edificações baixas, em que eu não tenho um efeito muito grande de vento. Quando eu tenho efeito grande de vento, eu já preciso ter uma estrutura de contraventamento em que eu preciso ter pilares engastados e travados dessa outra forma aqui, interna. Mas para a nossa edificação, uma edificação baixa, biapoiado a maioria dos pilares, e quando não tem o travamento, vai ser essa última situação aqui. Entendido? Eu espero que sim. Outro assunto que eu quero falar com vocês é em relação à altura dos tramos. Tipo assim, ali eu vi que quando ele é um pilar, no sentido de parecido com um poste, que não está travado, eu tenho que usar 2 vezes o valor de L, certo? Para o meu comprimento de flambagem. Mas qual é o valor de L? Eu falei para vocês, por uma simplificação, que vocês poderiam pegar de centro a centro, né? E podem. Mas, se for seguir a norma direitinho ao pé da letra, o seu comprimento vai ser o menor entre o comprimento de centro a centro, que é o que vocês pegam, e o L0, que é o de face a face das vigas aqui, ó. L0 de face a face, mais o H. Então L0 mais H, ou simplesmente o L. No caso de vocês, vocês podem pegar simplesmente o L, de centro a centro. Mas se quiserem seguir a norma, é dessa forma aqui. Vocês pegariam o menor entre eles.
Isso às vezes dá uma diferença de 5, 10 centímetros para menos. Dificilmente vai dar uma diferença para mais. Então, se você pega um valor um pouco maior do que o necessário, você está a favor da segurança, certo? Então, pegando de centro a centro, está de bom tamanho para mim. Sei que eu fiz alguma coisa errada aqui. Além disso, voltando aqui a uma coisa que eu lembrei. Esta análise deve ser feita para as duas direções. Numa direção eu posso ter o pilar apoiado, na outra eu posso ter o pilar livre. Vice-versa. Sempre pensem em duas direções. Pilares a gente faz praticamente o cálculo inteiro para a direção X, depois o cálculo inteiro para a direção Y. Exceto pelo NK, que é igual para as duas direções. Então, prestem atenção nisso. Beleza? Esbeltez. Agora, a gente inicia o assunto para chegar ao que eu havia falado para vocês guardarem numa caixinha mais cedo, que é o momento de segunda ordem. Para eu saber se eu preciso considerar momento de segunda ordem e, por consequência, excentricidade de segunda ordem, sabendo que momento e excentricidade estão relacionados pela força e pelo momento, que momento é força vezes a distância, como eu vou saber se eu preciso usar segunda ordem ou não? Basicamente, pelo índice de esbeltez. O índice de esbeltez é dado pelo lambda, que é igual ao comprimento efetivo. Se for um pilar igual a um poste, tem que ser 2 vezes o comprimento que você calculou aqui em cima. Ok? Dividido pelo I, que é o raio de geração. Raio de geração é a raiz da inércia dividido pela área. Se vocês tiverem um pilar circular, vocês vão ter que fazer esse cálculozinho aqui. Ó. Inércia dividido pela área. Tem o raio de geração, divide pelo o comprimento efetivo pelo raio de geração, você vai ter o lambda. Para pilares retangulares, como a inércia é sempre BH ao cubo sobre 12, a gente consegue ter uma simplificação que dá o mesmo resultado, em que o lambda ele vale 3,46 vezes o comprimento efetivo. E lembrando, se for um pilar que ele é engastado livre, é 2 vezes o comprimento efetivo. Se for um pilar que está travado em cima e embaixo, daí vai ser um pilar biapoiado, daí é simplesmente o LE mesmo. Então, com isso, a gente consegue calcular o lambda, que é a esbeltez do pilar. O meu pilar tem tanto de esbeltez. Isso vai depender, basicamente, da geometria do seu pilar, porque vocês estão vendo que está dividido por um H aqui, ó. Então, esse H é o HX ou o HY, né? Porque você vai fazer o lambda X e o lambda Y. Então, se o meu pilar não for quadrado, for, por exemplo, um pilar retangular, eu vou ter uma altura em X e uma altura em Y. Então, vai depender da geometria do seu pilar, vai depender do comprimento do seu tramo. A partir daí, você calcula o lambda. E você classifica esse pilar como um pilar curto, quando o lambda for menor ou igual a 35. Um pilar médio, se o lambda estiver entre 35 e 90. Um pilar medianamente esbelto, se a esbeltez estiver entre 90 e 140. E um pilar esbelto, se a esbeltez estiver entre 140 e 200. Neste curso, nós nos preocupamos com pilares curtos e com pilares médios. Esses pilares, eles já
atendem 90% das nossas obras, praticamente. Então, vou imaginar o seguinte: qual que é a altura máxima que eu posso ter num tramo, num pilar mais vagabundo, respeitando as normas, e eu ainda vou estar num pilar médio? É só eu usar essa formulazinha do lambda aqui, ó. Se o lambda for 90, que é o máximo que ele pode ser menor ou igual, eu vou ter 3,46 vezes LE dividido por 0,14. Porque o meu pilar, seguindo a norma, o mínimo do mínimo que ele pode ter é 14 por x. Pois a mínima área do pilar tem que ser sempre maior ou igual a 360 centímetros quadrados. Se a área é base vezes a altura, então a área vale 14x. Tem que ser igual, na verdade tem que ser maior ou igual a 360. Com isso, eu consigo chegar aqui x, ele pode ter até 25,71 centímetros. Então, eu falei 71, escrevi 75. O mínimo pilar, que eu vou dizer que está respeitando a norma, é um pilar de 14 por 25,71. Vou pegar para minha pior situação, em que o meu pilar está com a esbeltez no lado da menor inércia, que é o 0,14. Neste caso, o meu LE vai ser igual, ele pode ser igual a 0,90 vezes 0,14 dividido por 3,46, até 3,64 metros. Então, o meu pilar ele tem que ter 3,64 metros de tramo, uma seção de 14 apenas, para daí eu atingir esse limite do pilar médio. Só que aqui tem um agravante. Se o pilar não estiver travado, esse LE aqui, ó, ele vale 3,64 sobre 2. 1,82. E isso aqui já complica. Portanto, sempre tentem travar as suas obras. Sempre tente travar os pilares da sua edificação. Se a gente olhar aqui, ó, o comprimento desse tramo aqui, se eu pegar de centro a centro, deixa eu ver se vai ter como. R$ 3,24. E ele não está travado aqui na minha direção X. Então, qual que é a esbeltez desse meu pilar? Vai ser 3,46 vezes... Como ele não está travado, eu tenho que pegar 2 vezes o LE. Já nem lembro mais se foi 3,24 que eu medi aqui mesmo. Deixa eu ver. É, 3,24. Dividido por H. Eu vou dizer que esse H vai ser 14. Se eu coloquei aqui em metros, né? Aqui embaixo eu tenho que colocar em metros também. Então, 0,14. Vamos ver quanto é que dá a esbeltez desse pilar ali. R$ 160. Isso que é adimensional, certo? Essa é a esbeltez daquele tramo. O método que eu vou ensinar a vocês a calcularem, eles só servem até pilares
Cadê? Esse método que eu vou ensinar para vocês só serve até pilar médio. Mas, professor, o método só vai até 90 e o seu deu 160. O que eu faço? Primeira coisa, se possível, trave o pilar. Primeira coisa que você imagina. Professor, por conta da arquitetura, como é o caso aqui, ó, não tem como eu travar, porque as pessoas vão ter que circular aqui e passar por esse pilar aqui para ele subir a escada. Não tem como eu botar uma viga aqui. O que eu faço então? Você aumenta a largura do seu pilar. O meu limite é 90. A minha situação real é 3,46 vezes 2 vezes 3,24, que é o meu tramo. 3,46 vem da fórmula, tá, gente? Dividido por H, largura do meu pilar nessa direção. 3,46 vezes 2 vezes 3,24 dividido por 90. O meu pilar, ele tem que ter uma largura, vou chamar ali de o HX, maior ou igual a 25 centímetros. Com 25 centímetros, a minha esbeltez, ela chega em 90 e eu posso aplicar o método. Falar, professor, complicado fazer um pilar de 25 centímetros no meio de uma escada. De fato. Mas você vai fazer o quê? Certo? Com as limitações do método que eu vou passar para vocês, é isso que deve ser feito. Ou você poderia dar algum outro jeito, né? Diminuir a altura do tramo, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, para essa direção X aqui, ó, eu precisaria ter um pilar de 25. Já para a direção Y, que está tudo travadinho, o pilar de 15 passa de boa, provavelmente. Então, sempre pensamos em duas direções. Deixa eu ver o que mais que eu tinha pensado em falar para vocês. Tá, excentricidade limite eu vou deixar para a próxima aula, porque aqui já deu bastante coisa. E eu já gravo daqui a pouco, eu acho, e já disponibilizo para vocês em sequência. Então vocês já sabem como calcular o índice de esbeltez do seu pilar. Por hoje é isso, muito obrigado.